Senhoras e senhores, bem-vindos ao IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, estou aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Estou mais uma vez com a lenda do futebol carioca, patrimônio imaterial do futebol brasileiro, professor Fábio Fernandes, que ajuda a entronizar os divinizados do nosso tempo, que são jogadores de futebol. E o ilustre convidado, o Eduardo Zuma, que foi batizado como Eduardo Henrique Bernardo de Oliveira, e se tornou no futebol Zuma, que faz parte de toda essa diáspora futebolística que é a realidade do treinador de futebol, passando por Vasco, Curitiba, Atlético Paranaense, São Paulo, Colac, Santos, e hoje em dia está na sua segunda passagem pelo Flamengo. Zuma, muito obrigado pela disponibilidade do tempo. E Fabinho, me interrompe a hora que você quiser, porque você já é da casa, você entende muito mais do que a gente está falando que qualquer pessoa nessa realidade que nós coabitamos e existimos. Senhores, vamos tentar concentrar o nosso bate-papo na figura mais humana do atleta. Se a gente for tentar perceber agora, eu faço a seguinte provocação. De 2000 para cá, a nacionalidade presente em todas as finais da principal competição europeia foi a nacionalidade brasileira. Tá? Então, é muito provável que esses atletas formados hoje, daqui a 4, 5 anos, estejam disputando a finais da Champions, da Premier League, ou do Campeonato Espanhol, ou espanhol, o que seja. Nós temos um pouco mais de 1.200 jogadores brasileiros atuando em território não brasileiro. Então, eu faço a seguinte provocação para os senhores. Qual é a diferença da formação da escola brasileira para a escola de outros países ou a escola europeia, que faz com que a nossa figura, a figura do atleta brasileiro, seja tão presente nesse universo que é o futebol global de nossos tempos? Bom, é um prazer estar falando com vocês, Fábio, Charles, todos os seguidores do Ideia Ativa. Eu acredito que o futebol brasileiro, a cultura do futebol influencia muito, né, a formação dos jogadores. A música, o samba, a capoeira, futebol de rua, inclusive a maneira como nós vivemos, né, o improviso do brasileiro, que é tão particular em todas as esferas da sociedade, né? Dentro das famílias, dentro da economia, enfim. E eu acho que isso acaba formando pessoas que têm uma capacidade de adaptação a diferentes cenários, capacidade de absorver uma pressão muito grande, já que também somos um país apaixonado pelo jogo, e desde muito jovem, dentro das casas, né, onde as crianças convivem, a paixão pelo jogo ela é estimulada, e o sonho de quase toda a família é ter um garoto que jogue futebol, e isso acaba passando de pai para filho e acaba formando pessoas que estão cada vez mais com o futebol enraizado dentro das próprias vidas, né? E a cultura do futebol brasileiro é tão forte que é difícil você imaginar uma criança quando ela tem 3, 4 anos, que não tenha recebido como presente uma bola. Então, eu acho que o fator social, né, e cultural do país acaba favorecendo a formação de pessoas que jogam futebol e, consequentemente, como nós temos grandes clubes, grandes formadores, nós formamos jogadores para o mundo e também para a Europa, também para a Champions League. Então, acredito que essa é uma corrente que não deve parar e, ao contrário disso, deve aumentar, porque a formação no Brasil tem melhorado. Fabinho, quer complementar? Uma coisa interessante que eu acho que a gente pode destacar também, além dessa questão cultural que é muito, muito, muito forte aqui no Brasil, a gente tem, por questões sociais, o futebol hoje visto como uma das tábuas de salvação para muitas famílias, né? Hoje em dia você vê que os meninos querem ser ou jogadores de futebol, ou querem ser pagodeiros, ou querem ser rappers, ou querem ser tiktokers, que é o que gera dinheiro, aparentemente de uma forma fácil. A gente sabe, a gente está no dia a dia, né, Zuma? A gente sabe que não é nem um pouquinho fácil, é muito, muito difícil.
e isso faz o nível de competitividade aumentar muito. A gente, inclusive, esteve numa competição agora mês passado lá em Londres, né, promovida pelo Arsenal, e conversando com treinadores brasileiros que estão trabalhando lá no Arsenal, eles reclamavam que não há da diferença de competitividade dos atletas ingleses em relação aos brasileiros, que lá disputam as competições, mas, pô, se ganhar, ok, ótimo, se não ganhar também não tem problema nenhum. E diferente daqui, que a gente já tem uma pressão, uma visão maior, necessidade de vencer, de conquistar, de chegar em algum lugar. Então, eu acho que isso é um fator também importante que acaba contribuindo e dando esse resultado aí que a gente tem aí, né? Parece que há 13 anos seguidos que a gente tem brasileiros presentes, né, em final de Champions League, que é um fator nos últimos 24 anos. Na verdade, 24 aí. E só não teve brasileiro campeão em 2005. Tá vendo? Então, isso é formidável. E o brasileiro não é uma figura que nasceu na Europa. Tendo aqui, tem ironia na fala, tá? Só para provocar. Então, nós temos de 2000 para cá brasileiros presentes em todas as finais da principal competição europeia. Só não tivemos campeões brasileiros dessa competição em 2005, mas tivemos brasileiros presentes. Olha que loucura. Né? Final Milan e Liverpool, né? Perfeito. Então, esse é o contexto. Então, muito provável que os jovens que estão sendo formados hoje, daqui a 4 ou 5 anos, estejam disputando uma final do tamanho que é essa competição europeia. Mas, assim, o Fábio fez uma colocação interessante. Haviam técnicos brasileiros trabalhando num clube europeu, num clube que faz parte, talvez, da liga que tem maior concentração de renda e investimento. É tendência isso também agora? A gente está virando esse jogo. Nossos técnicos estão indo formar também os atletas em outros ambientes. A escola brasileira, nesse aspecto, também está se fazendo relevante, presente? A provocação que eu faço para vocês. Bom, acredito que o futebol brasileiro é referência no mundo todo, em todas as esferas. Por outro lado, a escola de formação de treinadores do Brasil é muito jovem, né? Nós tínhamos a educação física como ponto de partida para a formação dos treinadores e a própria experiência prática dentro do campo que os atletas adquiriam, e não havia uma regulamentação clara com relação à profissão de treinador de futebol no Brasil até meados de 1998, se eu não estou enganado, e mais recentemente a CBF Academy, em 2013, inicia as atividades dela. Então, acho que consequência natural, né? Eu acho que, inclusive, a importação dos treinadores hoje, argentinos, espanhóis, portugueses, vai melhorar o futebol brasileiro. E vai melhorar os treinadores do futebol brasileiro. Eu acho que todos os países que se desenvolveram passaram por isso. Nós não passamos por isso anteriormente, porque é um país extremamente vencedor e nós exportamos por muitos anos. E de um tempo para cá, com a globalização, o Brasil se torna um país atraente em termos de mercado, inclusive para os portugueses, para os espanhóis, onde o salário médio de um treinador espanhol na segunda liga é menor do que da primeira liga do Brasil. Então, é natural que esses treinadores procurem nosso mercado. Mas, de fato, acho que com as ações da CBF Academy, da Universidade de Viçosa, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, da Universidade de Campinas, eu acho que essas ações pontuais e a ação um pouco maior da CBF Academy vai de novo colocar os treinadores brasileiros no mercado do futebol mundial e naturalmente na Champions League, óbvio, né? Na Champions League, na Premier League, óbvio. A Premier League é a seleção do mundo de qualquer profissional. Então, você penetrar na maior vitrine de futebol mundial, tanto para os atletas, quanto para os formadores, quanto para os supervisores, quanto para o gerente, é um pouco mais complicado, mas acredito que seja um caminho que os brasileiros vão começar a trilhar em breve, novamente. Só uma provocaçãozinha. Hoje, dos 20 times que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 10 técnicos, ou seja, 50%
dos times que jogam a primeira divisão são comandados por técnicos não brasileiros. Se não me engano, 6 portugueses e 4 argentinos. Ou seja, metade do mercado já está sendo preenchido por não brasileiros. Isso não é a crítica, é só a informação, só uma provocação que eu faço para os técnicos, né, de uma maneira geral. E uma outra provocação que eu faço, uma coisa que eu tenho dificuldade de encontrar é literatura especializada para as dores do futebol, para as dores específicas, dores com todas as aspas possíveis, né? Aí, essa semana, eu encontrei no Sebo um livro até interessante para um futebol jogado com ideias, que é uma reunião de 3 autores e temos 3 prefácios, do Tite, do Autuori e do René Simões, elogiando o trabalho e tal, e me pareceu uma obra mais concreta e conectada à realidade cotidiana das pessoas que estão ali na ponta da lança fazendo essa operação rodar. Então, é uma provocação que eu faço. Cara, já que a gente tem uma quantidade de títulos extremamente significativos, tem uma quantidade de praticantes, de técnicos, de ambiente formador, todas as universidades federais possuem núcleos de pesquisas pensando o futebol, seja a pesquisa que for, independente disso. Por que a gente não consegue desenvolver uma literatura focada na vida cotidiana, nos desafios cotidianos dos técnicos? Aí eu jogo essa pedrada para vocês que resolvam e fazem esse meio de campo ficar melhor. Porque eu não jogo bola, quem joga bola é vocês. Ô, Charles, o que acontece? Eu acho que o futebol, o esporte de uma forma geral, mas o futebol especificamente, evoluiu muito, muito, muito ao longo dos anos. E se a gente for analisar, essa evolução foi muito rápida para um período de tempo curto. E o que acontece? Nós, brasileiros, isso é uma visão minha, se vocês não concordarem, estejam à vontade para discordar. Nós, brasileiros, né, nas primeiras fases do futebol, a gente conseguia ter um grande destaque e era muito feito em cima da repetição do que era feito. Então, como o Zuma falou, né, os ex-jogadores que se colocavam na função de treinadores, eles repetiam aquilo que foi vivenciado por eles, e só que isso aos poucos começou a cair em desuso. Hoje em dia você tem a multidisciplinaridade muito presente dentro do futebol, outras vertentes fazendo presente, fisiologia, nutrição, psicologia, vários outros elementos, né? E cada vez mais a necessidade de especificidade para você atuar dentro do futebol. E o treinador tem que acompanhar essa evolução. E é agora que os treinadores brasileiros, né, em sua maioria, estão caindo na real e estão vendo que, se não estudarem, que se não se familiarizarem, que se não se atualizarem, eles vão ficar para trás, né? Mas, o fato de você ter 50% de treinadores da Série A sendo estrangeiros, isso aí, de certa forma, rapaziada, vamos lá que o pessoal que está lá fora está melhor do que vocês aqui. E a gente tem capacidade de, através do conhecimento, né, da competência do brasileiro, fazer trabalhos tão bons quanto dos estrangeiros. Mas, Fabinho, na década de 70, o professor Lamartine Pereira já estava preocupado com a altitude da cidade do México. Ele já foi lá estudar biorritmo de treinamento na década de 70. Biorritmo de treinamento. Não, né? A gente é preocupado com altitude e tal, não sei o quê. A gente era ponta na ciência voltada para o esporte, né? Aí, Portugal, da Universidade do Porto, você tem lá o Vitor Frade. O que ele pegou? Ele transformou toda aquela metodologia em literatura. O que falta para a gente pegar esse conjunto de trabalhos vitoriosos do Brasil para transformar em literatura? Exatamente. Porque, de repente, o Zuma faz um trabalho extremamente significativo, o Zuma vai embora. Onde é que está isso? Não fica registrado, né? Como é que eu começo da onde o Zuma parou, para poder dar mais um passo? Porque, com certeza, ele capinou um terreno muito grande para uma quantidade de gente passar. O Zuma parou de trabalhar. Como é que a gente continua a partir da onde o Zuma parou? Eu acho que tem aí algumas... Acho que tem 3, 4 tópicos aí dentro do que a gente conversou rápido, né?
Primeiro, sobre a formação, a diferença da formação europeia para a formação brasileira. Eu morei em Portugal, no Porto, estudei na Universidade do Porto em 2013. Qual que é a particularidade que eu percebi, assim, a diferença acadêmica de Portugal para o Brasil, né? O meu professor de futebol, ele era treinador do Porto. Então ele trabalhava meio período no clube, meio período na universidade. Então o viés prático, teórico prático, ele caminhava muito junto. Aqui no Brasil, as universidades que nós citamos, elas têm pouquíssima conexão com a prática. No sentido do quê? Os professores que atuam nas cadeiras da universidade, eles têm pouca abertura ou não têm tempo livre para participar do dia a dia dos clubes. Hoje o professor Próspero Paoli está trabalhando no Atlético Paranaense, é um dos professores aí que foi de Viçosa e hoje está trabalhando por lá. Então acho que essa é uma diferença já que afasta a teoria e o conhecimento acadêmico do campo no Brasil. Eu acho que teria que encontrar um espaço em comum e uma agenda em comum para que se desenvolvesse futebol. O segundo ponto, somos um país continental. Em Portugal eu participei de pelo menos 10 encontros em um ano. É muita coisa, um a cada mês, né? De 2, 3 dias. Porque o país é muito pequeno, então você para o futebol num domingo e todo mundo vai para aquele lugar e discute futebol. Você para a formação um sábado, um domingo e todo mundo vai para aquele outro lugar. E no momento ali de maio e junho, né, final de temporada, você tem vários encontros onde todos os profissionais, que o calendário da base do profissional é o mesmo, então todo mundo consegue se organizar para estar nesses momentos e isso acaba acelerando demais o desenvolvimento do país. Não tem como. Se discute futebol permanentemente, os treinadores se reúnem o tempo todo. Eu me lembro do Rui Faria vir dar palestra para a gente, ele era auxiliar do Chelsea e vinha para a Universidade do Porto, do Real Madrid, perdão, naquele momento, e vinha para a Universidade do Porto dar palestra. E outros treinadores, o Scolari, naquele momento foi o treinador também que trabalhou no Cruzeiro, que na época era da seleção portuguesa, não me recordo o nome agora. Em alguns encontros, ele estava em todos. Então, assim, são particularidades do país que o Brasil, o que eu acredito que no Brasil é possível, é uma federação criar isso dentro do estado. Porque cada estado no Brasil é quase um país. O Rio de Janeiro tem particularidades do Rio de Janeiro. A Bahia é quase outro país, dentro do próprio país. São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Eu acho que essa particularidade, Charles, acaba influenciando muito. O porquê ninguém escreve? Eu acho que o rótulo de professor no Brasil ele não é positivo dentro da prática. Enquanto fora do Brasil, você faz um trabalho acadêmico, você divulga, você escreve um livro, você publica um livro, e você é valorizado por isso, no Brasil, ao contrário, esse é o teórico. Uhum. Então, muita gente foge de escrever e registrar alguma coisa que não foi atleta, porque não quer ficar rotulado como professor. Porque tem um viés de querer trabalhar na prática, de querer viver a prática. E mesmo com muita condição e conteúdo para escrever alguma coisa, acaba se fechando e preferindo não entrar nesse universo, vamos dizer assim, até que encerre a carreira ou até que tenha capital simbólico suficiente para não ser rotulado em função de escrever alguma coisa. Então, é um país que, em termos de educação, o país como um todo lê pouco, né? Se a gente pegar a média da população brasileira, o quanto cada jovem lê, ou o quanto mesmo as classes que têm mais condição social leem, o número é muito baixo. Então, isso tudo influencia no todo. Está mudando? Acredito que sim. Só que as mudanças, né? Essa mudança em Portugal, eu me lembro de quando eu estava em Portugal, eles lembrarem de períodos que não tinha um treinador português na liga. 0. Portugal, que hoje exporta treinador para o mundo inteiro, passou por períodos sem ter treinadores portugueses, sem ter goleiros portugueses, 0 na liga inteira do próprio país. E aí eles começaram a entender o porquê que isso estava acontecendo e através do conhecimento e através de uma iniciativa muito forte da Federação Portuguesa, eles transformaram o futebol português e transformaram a realidade deles. É possível no Brasil? Eu acredito que sim.
mas tem que ser uma iniciativa de cima para baixo, de uma confederação, de uma federação que vai ter poder para realizar isso. Quer complementar, Fabinho? Quer complementar? Não, o Zuma colocou aí que realmente os treinadores ficam com medo de transformar, né, o conhecimento que ele tem em alguma coisa teórica, para não ficar taxado como teórico, e às vezes até na prática também. O Brasil se usa muito o termo. O treinador, às vezes, ele quer testar um novo posicionamento tático, uma nova condição. Se não dá certo no primeiro momento, aí é professor Pardal, quer inventar. Aí o cara desiste, o cara não insiste naquilo, numa inovação, e volta a fazer o tradicional que todo mundo faz para poder ser poupado e não ser criticado, né? Tem até uma explicação fisiológica para isso, mas deixa quieto. Só um complemento assim, o Guardiola provoca a gente num encontro que a gente teve com ele em 2018, que eu fui com o Diniz, e ele fala que o Diniz e ele têm uma particularidade muito interessante que eu tento pensar sobre isso o tempo todo, de criar algo próprio. É óbvio, as referências estão aí para ser usadas. Hoje o jogo posicional é talvez a principal fonte de inspiração dos treinadores ao redor do mundo. Mas o próprio Guardiola tem reinventado o jogo posicional. E o que ele provoca? Quando a gente perde originalidade, a gente perde a condição do ineditismo, de provocar alguma coisa nova. Quando a gente o tempo todo reage e copia aquilo que está acontecendo em algum lugar, quase sempre a gente está atrás, porque a gente está desenvolvendo algo que os caras já terminaram, né? Que os caras já estão passando para um próximo momento. Então, o que o Diniz está fazendo no Fluminense, o que o Guardiola faz no Manchester City, eu acho que é algo que tem que trazer de reflexão para qualquer treinador. E se o treinador não tiver chance de errar, como o Fabinho mencionou, não tem chance de ele fazer alguma coisa inovadora. Porque é o processo do jogador, é o processo do ser humano. Todo mundo, para aprender, precisa errar. A gente erra menos, erra de novo, aprende um pouco e vai errar um pouco melhor, mas vai errar a vida inteira. E quando a gente começa a ter medo de errar, a gente só copia. E aí a gente faz pior. Aí a gente vira, geralmente, uma cópia caricata daquilo que alguém se propôs a fazer. Pelo menos é a minha interpretação do que a gente faz hoje no Brasil. Não, achei perfeita a colocação. Perfeitamente. Né? Faz parte da nossa identidade subversiva ser diferente, né? Ser imprevisível e tal. Então, fugir dessa identidade também é muito complicado. E também se colocar no comportamento de risco quando você tem conta para pagar em casa e teu trabalho está ali na berlinda também é difícil, é complexo. Difícil julgar esse contexto. Mas vamos migrar do técnico agora para o atleta. Digamos que o atleta ascendeu do 20 ou do 17 para o profissional. Quais são os principais desafios que esse atleta, esse jovem atleta, né, que está se profissionalizando, vai encontrar? E como tentar construir um processo de superação dessas dores, desses desafios que irão se apresentar, que com certeza eles irão se apresentar, né, na vida desse jovem atleta. Quer começar, Fabinho? Por favor, Zuma, você com certeza vai contribuir muito mais. Não, acho que vocês têm mais experiência até nesse assunto, que é um assunto que vocês estão estudando muito, né? E estão... Eu estou aqui só para atormentar os juízos de vocês. Eu não sei nada. Eu estou aqui só para complicar. Eu não respondo nada. Eu só complico mais. Bom, uma das coisas que eu penso sobre isso, Charles, é que esses desafios poderiam ser minimizados se a nossa formação pensar sobre isso o tempo todo, né? Acho que a formação, a diferença, né? O treinador brasileiro que trabalha na Inglaterra, ele reclamou que não existe uma pressão tão grande pelo resultado lá. E aqui eu acho que é o contrário, uma pressão exagerada pelo resultado. Tem que encontrar um equilíbrio. Eu acho que é importante buscar o resultado, mas mais importante que o resultado é o processo para chegar no resultado. E se o menino aprender que o processo
e o caminho é mais importante, ele vai chegar mais preparado na equipe principal. Mas os desafios são enormes. Eu acho que as categorias de base têm um erro pedagógico na construção dos campeonatos, que quando a gente separa por idade, o futebol não é assim no profissional. São 20, 30, 20, 25 gerações jogando, buscando um espaço. Então, às vezes, tem geração que não tem nenhum representante, né? Se você pega lá do 06 hoje, já 07 já tem jogador jogando profissionalmente, né? Já. Do 07 ao... Me ajuda aí, Fabinho. Quem que é o mais velho hoje do Flamengo? Putz, 8, 85, 86? 86, são quase 20 anos, né? São 19 anos, é isso? É. E aí, esse menino que ele acostumou, né? A competir com o coleguinha, que é um ano mais novo, que é um ano mais velho, e naquele micromundo que eu chamo da base, aí ele vai para um universo onde o Flamengo, por exemplo, a gente capta na América do Sul inteira, no Brasil inteiro, agora na África, e tem os meninos da base. Então, assim, ele não se prepara. Acho que a grande dificuldade da adaptação é a formação humana desse jogador. Se você formar pessoas melhores, eles vão se adaptar a qualquer circunstância. Se você formar pessoas autônomas, pessoas capazes de entender o contexto, pessoas que com criticidade, com capacidade de entender o ambiente onde está se inserindo, pessoas que entendam a importância do corpo, a importância de se cuidar, a importância de ser... que o corpo é um patrimônio dele, né? Ele vai chegar no profissional, se ele for escolhido para chegar lá, é porque ele já é bom, né? Aqueles que têm a chance de chegar lá já são bons. 67% dos 19 para os 20 para os 21 anos param de jogar futebol. Então, 67% param de jogar. É um número alarmante que eu acho que tinha que ser minimizado. Então, se esse número é alto, assim, quem chega lá é aqueles 33 que tem algo a mais. Mas desses 33, muitos chegam num nível baixo. E aí já é difícil, porque assim, o cara pensa assim, eu vou chegar na quarta divisão, eu trabalhei na quarta divisão em São Paulo. Mas chegar na quarta divisão é mais fácil. Não é mais fácil, é mais difícil. Não tem nutrição, não tem fisiologia, não tem uma condição adequada para ele se desenvolver. E tem muitos jogadores que foram formados em clubes grandes que estão lá, que não tiveram espaço no clube grande e vão parar na quarta divisão. E os meninos daqui, eles vivem uma realidade que eles acham que o mundo que eles vivem, no Flamengo, no Atlético Paranaense, no São Paulo, no Cruzeiro, que tem uma super condição, aquilo é o futebol. E não é isso o futebol, de fato. Isso é o futebol do alto nível. O que eles vão enfrentar, se tudo der certo, é isso. Mas muito provavelmente eles vão passar por alguns momentos de desequilíbrio, onde eles vão oscilar, vão ter que parar numa Série B, vão ter que parar numa Série C, e aí eles vão ter que ser capazes de adaptar àquele novo ambiente. Se ele for bem formado como pessoa, acredito que ele vai conseguir passar por isso bem. Ele vai procurar a ajuda de um psicólogo, a ajuda de uma equipe como vocês têm, de um supervisor que já tenha vivido, né, para ajudar ele ajudar a escola para os filhos, apartamento para a mulher, enfim, ele vai criar um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Se ele não tiver uma visão de mundo ampliada, ele fatalmente vai esbarrar e vai ter mais dificuldade em permear e permanecer nesse universo de alto rendimento que é muito difícil e muito desafiador. Muitos Charles, me permite só fazer uma observação que vai vir de encontro. Você vê como é que são as coisas, né? Hoje eu dei carona, quando acabou o treino, para o goleiro da nossa categoria sub-17, o Léo Nanete, que é titular da categoria, é um jogador que tem uma projeção altíssima dentro do clube. Em Orlando, e no começo do ano, em janeiro, ele teve a oportunidade de fazer a pré-temporada junto com um profissional em Orlando. E ele falou simplesmente para mim isso no carro hoje: Fábio, é totalmente diferente profissional de base. É outro mundo, é outra coisa. Isso vem de encontro a isso que o Zuma está falando. Você vê um atleta de ponta das categorias de base do Flamengo falar que, ele treinar no profissional do Flamengo é uma coisa assim que você, né, não tem lógica, mas é a realidade, é isso que acontece. E se o atleta não se preparar
para entrar nesse novo mundo que é o futebol profissional, não tiver o suporte, as condições, a rede de apoio por trás, muitos vão ter dificuldades e acabar ficando pelo caminho, como o Zuma falou aí, nessa proporção aí de 67% nessa faixa de idade, acabam desistindo e parando, né? Vou fazer uma provocação agora de futurologia. Sei que ninguém aqui é cartomante, não trabalha prevendo o futuro, mas vamos fazer essa provocação. Qual seria o próximo passo para a evolução do futebol? Nós temos inteligência artificial avaliando agora, a gente tem software de tudo, medicamento que ajuda a recuperar, estratégia de fisioterapia múltiplas. Qual seria o próximo passo da evolução do futebol? Bom, eu li um artigo recente e eu preciso ler mais sobre isso para entender se de fato é uma tendência ou se foi um estudo isolado, né? Mas as gerações vêm evoluindo, inclusive de QI, né? De geração para geração. E o último estudo mostrou que a geração, essa mais jovem, não aumentou, né? Então, assim, o que para mim que é o grande desafio do futebol do futuro? Primeiro, né? O futebol do futuro, o cara vai ter que saber jogar em todas as posições. Uhum. Porque se, assim, hoje tá tão avançado, né, o estudo do adversário, tecnicamente, todos os jogadores têm um repertório motor muito amplo, né? Eu acho que o jogo é mais rápido, eu acho que eles fisicamente evoluíram, se percorre distâncias maiores, inclusive em alta intensidade. Agora, o ponto principal para mim é a formação humana de novo. Se você não formar as melhores pessoas, o que me chamou a atenção em 2014, eu vou para a Itália, num torneio com a seleção sub-17, e a gente encontra a seleção da Inglaterra. E eles, pós-jogo, né? Fazendo aula, antes do jogo, tendo aula de futebol inglês, depois do jogo, tendo aula normal, né? Aula formal da escola, trabalhos, enfim. E tinha algumas aulas de conteúdos para a vida, habilidade de vida, que eles chamam life skills, né? Então, aonde que eu vejo que o futebol do futuro está evoluindo? As pessoas que jogam futebol hoje em alto nível são pessoas super desenvolvidas. Tem tudo que já tinha, mas não tem mais espaço para aquilo que eu vi hoje alguém falando, né? Que o jogador só resolvia o jogo. Isso não faz tanto tempo. 2004 ainda tinha esse pensamento. O jogador só precisa resolver o jogo, só precisa jogar lá e pôr a bola dentro do gol. E se ele der resultado dentro de campo, tá ótimo. A idade média dos jogadores na Champions League está diminuindo. Nos grandes clubes está diminuindo. A estatura está aumentando. O cara, para jogar, que tem uma estatura um pouco menor, ele tem que compensar essa valência de 1000 maneiras diferentes. Tem espaço para todo mundo. Mas são as pessoas melhores formadas, no meu modo de entender, que vão jogar o jogo do futuro. Aquele cara que tem uma dificuldade cognitiva, né? E não é dificuldade cognitiva só de ler um livro, mas interpretar o mundo. Ele vai para Londres, é frio, chove, 11 meses do ano o tempo é cinza, e isso não vai mudar. Então, se ele não souber absorver isso e se acomodar nesse lugar rápido, ele não vai se adaptar. Os jogadores que têm se adaptado, que eu tenho visto fora do Brasil, na Premier League, Real Madrid, etc., tem mudado drasticamente a rotina deles. Então, por que a gente não muda a rotina deles antes de eles irem para lá? Se isso é uma necessidade hoje do mercado atual já, nós não estamos falando nem do futuro, estamos falando de hoje. Vai avançar, vai mudar, vai melhorar. Por que a gente não começa a formar pessoas que sejam extremamente trabalhadoras, que se dediquem muito, que entendam o valor do esforço? E aí que eu acho que está a chave do jogo do futuro. Esse cara melhor formado vai... Zuma, saiu o teu som. Saiu o seu som, Zuma. Clicou em algum lugar. Voltou. Independente da força, da velocidade, esse cara melhor formado vai jogar melhor. Se a gente não formar melhor as pessoas, se a gente tirar os meninos da escola, se a gente minimizar essa formação formal e achar que isso, não, ele é jogador de futebol, ele não precisa tanto disso.
eu acho que a gente está fadado a perder desempenho, perder essa hierarquia de ter jogadores brasileiros jogando finais de Champions com frequência e perder espaço no mercado. Porque o mundo está evoluindo e a gente precisa evoluir junto. Não vai ter espaço mais para caras mal formados para mim. Eu concordo com o Zuma eu acrescentaria mais um aspecto que eu acho muito importante e que a gente ainda, pelo menos aqui no Brasil, no futebol, dá muito pouca importância, que é o desenvolvimento mental. Hoje em dia, a necessidade de você ter uma mente muito forte pelo nível de pressão, pela cobrança que existe, pela exigência que você cada vez tem mais alta, como o Zuma falou, né? Fisicamente estão mais rápidos, os caras estão mais altos, estão mais fortes. Então, quem for menor tem que compensar. Eu acho que o mental é fundamental. A gente já vê outras modalidades com trabalhos específicos de parte mental e a gente não vê, eu pelo menos não vejo, se tiver, eu gostaria até de conhecer, de ter contato com trabalhos dentro do futebol voltados para isso, que eu acho que isso também vai fazer uma diferença muito grande e muito breve. Veremos, daqui a uns 5 anos a gente recapitula esse bate-papo para ver o que aconteceu com o futebol. Senhores, a gente está se aproximando do final, a gente vai para o momento de indicação de leitura. Zuma, você quer fazer uma indicação de leitura aí? Conta para mim. Tá desligado o seu áudio, Zuma. Bota o áudio aí, Zuma. O livro do professor João Batista Freire, Pedagogia do Futebol, eu acho que é um livro para quem trabalha com iniciação esportiva, para quem trabalha com futebol brasileiro, uma leitura obrigatória. Hoje a gente fala muito do que está sendo escrito e produzido em Portugal e na Espanha, mas tem particularidades do Brasil que a gente precisa conhecer. Eu tenho um sobrinho alemão, né? E se eu tentar formar um alemão no Brasil, eu acho que eu vou formar um alemão meio diferente. Não vai ser o melhor alemão do mundo, porque ele vai estar sendo assim, desenvolvido num território diferente. Então a gente tem que formar brasileiros melhor e não formar brasileiros como se formam em outros países e outras culturas. Entender o que acontece no mundo é importantíssimo, mas eu acho que respeitar a cultura e aquilo que a gente tem de ponto forte é primordial. E esse livro trata de assuntos importantes aí para quem trabalha com futebol e para quem gosta de uma leitura leve. O professor deixa a leitura que parece que você está lendo poema o tempo inteiro com tamanha maestria, né? Como ele conduz o texto e o assunto que ele trata aqui sobre a pedagogia do futebol. Eu vou indicar, em homenagem aos Jogos Olímpicos de Paris, vai ser a terceira vez que Paris vai receber os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, eu vou indicar, em homenagem a essa proximidade dos Jogos Olímpicos, Arquivo das Olimpíadas, do Maurício Cardoso, que tem alguns capítulos extremamente relevantes falando da figura dos atletas, que às vezes a sociedade, de uma maneira geral, acabam os colocando em posições que eles não pediram, né? Quase que de heróis e figuras perfeitas. E o quanto isso é ruim, deletério para a própria vida cotidiana desses atletas. E a segunda indicação se conecta muito com o que o Zuma falou sobre identidade, sobre formar brasileiros como brasileiros, não como outra coisa qualquer, né? Do Luiz Antônio Simas, Pedrinhas Miudinhas, que também tem essa ideia de construção cultural muito associada ao Rio de Janeiro, o quanto é relevante a perspectiva da identidade, que a gente não fique órfão de uma identidade significativa, que é a identidade carioca, né? Multiplamente facetada e extremamente relevante para o contexto global. Senhores, eu quero agradecer. Zuma, se você quiser fazer as suas considerações finais, que a gente tomou muito teu tempo já. Quero agradecer aí o convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que são reflexões como a que vocês trazem semanalmente e com frequência, que ajudam a desenvolver o esporte.
Acredito que a literatura também é uma ferramenta importante, mas no mundo dos jovens, eu acho que talvez esse tipo de iniciativa acessa com mais facilidade e promove reflexão, que é importante aí para o desenvolvimento deles e, naturalmente, para o desenvolvimento do país, né? O país é um país que precisa de gente que se desenvolva melhor para lá na frente, eles que vão assumir as posições que nós tentamos fazer hoje e tentar construir um país melhor. Parabéns pela iniciativa e um abraço, Fabinho, um abraço, Charles. Obrigado pelo convite. Fabinho. Prazer mais uma vez nesse bate-papo aqui. Sou fã do Zuma, já ter a oportunidade de poder diariamente estar trabalhando com ele. Aprendo muito, muito, muito com o Zuma. É um cara que realmente, como a gente costuma falar, um jargão de futebol, ele pensa fora da caixinha, ele não é um repetidor de coisas, né, normais, ele bota a gente sempre para pensar, para analisar, e faz isso também, provoca muitos atletas. Eu acho que isso é fundamental hoje, né? Como ele falou aqui para a gente, né? A gente precisa ter a preocupação no desenvolvimento do ser humano de uma forma geral. A gente não pode ficar ali limitado somente ao atleta, né, ao jogador de futebol. A gente precisa desenvolver ali o ser humano, que a gente sabe que a vida dele, ele pode não conseguir ter sequência na carreira de jogador de futebol, e mesmo que ele seja jogador de futebol, ele vai ter uma sequência de vida ainda muito grande depois. E aí, como é que é esse pós-futebol? São coisas que se pensam muito pouco, e a preocupação que ele tem com esse desenvolvimento dos atletas dessa maneira aí, eu acho totalmente válida, importante e fundamental. Foi um prazer, um abraço e até a próxima, gente. Senhoras e senhores, eu estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal, eu sou o Charles Mota, se cuidem, fiquem bem, grande abraço, tchau.